Olá, tudo bem? Esse é mais um Café das 10, aquele programa em que a gente tira 10, 15, 20 minutinhos para falar com os nossos colegas de recursos humanos. Hoje é um tema super importante, muito relevante em qualquer empresa: planejamento de sucessão, resultados e desafios. Para falar comigo sobre esse tema, trouxe a Ana Paula Cunha, executiva da área de recursos humanos, com passagens brilhantes por empresas multinacionais e nacionais. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Edu? Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber você para falar de um tema que é um tema cada vez mais real e que sempre traz dúvidas, sempre traz desafios que são inerentes às próprias empresas. Ana, para a gente começar conversando sobre ele, o que é planejamento de sucessão e qual é a importância dele para as empresas? Bom, eu vejo o planejamento de sucessão, Edu, como um processo que ele praticamente conecta toda a estratégia de recursos humanos das empresas, e ele especificamente é um processo criado para mapear, para identificar e desenvolver talentos com vistas ao futuro da empresa. Então, ele começa a partir do planejamento estratégico de curto e longo prazo, e a partir daí cada empresa desenvolve um processo que às vezes é mais complexo, às vezes é menos complexo, mas para mapear as pessoas que estão que podem se desenvolver para atender essa estratégia futura e, de fato, agir em cima desses planos de desenvolvimento. Quando a gente fala de atender a estratégia futura, a gente está falando tanto de competência técnica, quanto de competências comportamentais, e mais do que isso, e às vezes a gente esquece disso nos processos das empresas, toda a questão relacionada a propósito e valores pessoais frente aos objetivos da empresa e ao propósito do próprio negócio. Entendi. Em linhas gerais, Ana, quais são os principais desafios da implantação de um plano de sucessão? Olha, acho que assim, sucessão, apesar de ser um processo que é comum nas empresas e que as empresas já fazem há muito tempo, eu vejo ainda como um processo cheio de oportunidades em toda a cadeia de passos para a gente chegar nesse mapeamento e no desenvolvimento. Como eu falei antes, ele conecta todos os processos da empresa. Então, eu acho que a gente pode pensar em alguns desafios do ponto de vista operacional e alguns desafios do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista operacional, eu acho que a gente parte da questão do tempo que os gestores têm para se dedicar a esse processo. É um processo que exige tempo, um processo que exige educação, né, dos gestores nos diferentes conceitos, e, logicamente, a empresa está rodando, está com seus desafios, né, tem que vender, tem que fazer o número, tem que garantir o retorno para o acionista, e é muito difícil compatibilizar esse tempo que é necessário para um processo consistente com todos os desafios que tem no negócio, né? Então, esse eu acho que é um desafio que parece trivial, mas não é, né? Porque tem muita competição de prioridades. A outra questão é o orçamento de treinamento e desenvolvimento, ou o orçamento até para programas de remuneração que sejam dedicados à retenção desses melhores talentos. Então, muitas vezes a empresa é bem sucedida na identificação de quem são as pessoas que podem crescer na companhia e executar a estratégia futura, mas elas não têm recursos para efetivamente dedicar para acelerar o desenvolvimento dessas pessoas, e essa é uma questão importante. E a outra questão também é o próprio investimento que a empresa faz em mapear mercado,
porque não existe nenhuma empresa que tem todos os talentos necessários para o futuro já dentro da empresa. E aí o ideal seria que as empresas investissem nesse mapeamento proativo do mercado para já saber se existem profissionais mais ou menos prontos e que tipo de prioridade ela deveria dar nos seus investimentos de desenvolvimento das pessoas que já estão na empresa. No topo de tudo isso, uma outra questão que a gente tem, e agravada em culturas como a nossa cultura latina, é o feedback, né? Então, como é que eu dou feedback para uma pessoa que hoje está me entregando o resultado, que hoje faz uma enorme diferença para o meu negócio, mas que por uma razão ou por outra eu não vejo que tem mais espaço para crescer do ponto de vista vertical, né? Então, como é que eu falo para essa pessoa, dou essa mensagem de uma forma transparente, de uma forma honesta, sem perder esse talento que me dá resultado hoje, mas também mantendo esse diálogo de uma forma positiva. Do ponto de vista conceitual, eu vejo também duas questões bem importantes. A primeira é a questão do potencial, que é um conceito que a gente não pode abrir mão dentro do processo de sucessão. O processo de sucessão é sobre potencial, é sobre como é que uma pessoa que está na companhia hoje vai conseguir crescer e vai conseguir se desenvolver para entregar resultados numa posição de maior escopo, de escopo mais complexo. E é muito difícil essa medida do potencial, porque existem ferramentas no mercado que você pode usar, mas toda vez que você usa uma ferramenta ou uma avaliação externa, existe um tipo de resistência, ou porque a ferramenta exige que o gestor conheça a interpretação, ou porque o gestor se sente como se ele fosse, como se tirassem o poder dele avaliar seus próprios talentos e dessem para uma pessoa ou para uma empresa que está fora do dia a dia do negócio, né? Ou por questão de custo, porque essas avaliações com consultorias externas geralmente são muito caras. Por outro lado, se você faz internamente, você também tem alguns poréns, né? O primeiro, logicamente, é a opinião pessoal do gestor ou de quem está avaliando. O segundo é a própria falta uma falta de um comparativo com as outras pessoas que estão sendo avaliadas. Então, eu vou olhar as pessoas de diferentes perspectivas, porque eu trabalho mais com algumas, trabalho menos com outras, e nós todos somos seres humanos julgando seres humanos. E é impossível manter essa equação de uma forma justa, né? Então, esse tema da avaliação de potencial é muito importante e a empresa tem que tomar uma decisão consciente, sabendo que ela sempre vai ganhar e perder de acordo com a sua decisão. E uma outra coisa que eu acredito que é a mais importante de todas e o coração do processo são as discussões de talentos. Então, existe todo um processo que acontece antes de você chegar nessas discussões e, logicamente, um processo que tem que acontecer depois. Mas essas discussões, elas exigem um alinhamento das pessoas que participam dessa reunião, que é importante, porque exige um tipo de um consenso, exige respeito a opiniões que não necessariamente são as minhas, mas que eu vou ter que representar perante a organização, para que o processo não seja desacreditado. E, como eu falei, a gente está sempre falando, é impossível não colocar percepções pessoais nessas discussões, né?
E essas percepções pessoais vão ser sempre individuais, de acordo com experiências diferentes e baseadas num futuro que a gente não conhece, né? Porque o processo de sucessão não está falando principalmente de desempenho. Para falar de desempenho de resultado, a gente tem o processo de gestão de desempenho. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de futuro, né? E nenhum de nós domina totalmente o que vai vir no futuro. Então, acho que esses são os principais desafios na implementação, né? Entendi. Ana, falando nesse tema e nos desafios que as empresas têm, e você brilhantemente trouxe os principais, uh, existe alguma tendência nova, alguma inovação nesse tema que talvez consiga ajudar as empresas a tomar a melhor decisão ou os instrumentos e as ferramentas que nós temos no mercado basicamente são os mesmos? Olha, eu acho que a gente tem instrumentos e práticas o suficiente para fazer um bom processo. Lógico que os métodos de desenvolver pessoas, né, o nosso próprio conhecimento de educação de adultos, da questão do potencial, eles vão mudando, vão aparecendo coisas novas, mas na minha experiência pessoal, isso não é importante, né? O mais importante, em primeiro lugar, é o compromisso da organização no longo prazo. Planejamento de sucessão não é um processo que mostra a que veio num curto prazo, né? Você tem que identificar as pessoas, você tem que solidificar esse conhecimento conceitual na empresa e, geralmente, a gente está falando de preparar pessoas para um período mínimo de 3 anos, né? Muitas vezes a gente fala de 5 anos. Então, a gente só começa a verificar se o processo está rodando de forma eficiente, pelo menos durante, né, nos 3 anos seguintes à implementação. Então, a empresa precisa ter essa consciência e precisa olhar esse longo prazo, né? Em termos de tendência, existe uma tendência que eu já li muito há muitos anos atrás, mas eu não vi o mercado se movimentando nesse sentido, e eu acho que é algo que as empresas têm que olhar, que é o seguinte: hoje, a maioria das empresas faz o mapeamento de sucessores com base nas posições. Então, algumas empresas cortam no nível de posições executivas, outras selecionam posições que são tidas como críticas para o negócio. E aí, quando você discute os sucessores, você discute com base naquelas posições do jeito que elas são hoje, né? No conjunto de habilidades, de competências que elas são hoje. E aí você mapeia as pessoas e começa a desenvolver nas diferentes formas de desenvolvimento. Qual que é o desafio? As empresas cada vez mais mudam muito rapidamente. Então, elas mudam suas estruturas, as pessoas têm que assumir novos desafios de um dia para o outro, elas fazem uma integração de posições, né, por causa de todo o desafio, seja de headcount, seja de custos, ou seja pela própria estratégia. Então, muitas empresas, no momento em que elas terminam esse processo anual de sucessão, o plano já está, vamos dizer, caduco, porque aquelas posições que foram mapeadas já não são mais daquela forma. Então, de repente, uma nova competência, um novo conhecimento técnico foi agregado àquela posição e aquela pessoa que foi mapeada já não tem o perfil que a posição necessita. E esses estudos que eu vi, então, eles sugerem que você faça mapeamento de sucessão por clusters de competências ou de conhecimentos críticos, né? Então, você olha para
determinados traços de liderança que você precisa, para determinados conhecimentos técnicos ou habilidades que são importantes para o futuro do negócio, e você investe na agilidade de aprendizagem das pessoas, para que as pessoas consigam incorporar outros conhecimentos, comportamentos, habilidades de liderança de uma forma mais rápida, né, a partir desse set mais central de skills. E com isso, então, você deixa de olhar por posição, você deixa de ter o foco nesse organograma que muda com muita facilidade e passa a olhar por skills. E isso, então, poderia evitar que o seu plano caducasse de uma forma tão rápida. Essa é uma tendência, de novo, como eu falei, eu já vi os estudos, achei muito interessante, mas eu nunca vi uma empresa que tenha feito essa mudança. Interessante, Ana. E isso mudaria o tempo de sucessão de talvez de 3 para 2 anos? Ou como é que você imagina que essa tendência que você trouxe, ela funcionaria na prática? Talvez as empresas conseguiriam encurtar a sucessão ou você acha que demoraria o mesmo tempo? Eu não vejo que existe uma correlação direta dessa parte da metodologia para a prontidão da sucessão, né? Eu acho que as empresas elas podem, elas optam pela sua estratégia de sucessão, né? Então, o que vai acontecer? Eu posso optar por uma estratégia de mais curto prazo, né? Mas qual que é o preço que eu vou pagar por isso? Eu vou ter que provavelmente trazer mais gente do mercado, ou eu tenho que provavelmente ter uma estratégia de desenvolvimento onde as pessoas dedicam mais tempo para desenvolvimento do que na execução da sua função atual, o que é uma coisa difícil da gente ver, né? Quer dizer, as pessoas têm que se desenvolver dando resultado e atendendo os desafios que a empresa tem hoje, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão do meu tempo e dos meus recursos para desenvolver as pessoas que já estão dentro, ou de trazer pessoas do mercado que agreguem esse skill, mas que, ao mesmo tempo, logicamente, eu vou ter todo o risco de trazer alguém que não tem a ver com a minha cultura, que não se adeque aos valores da organização e etc. Entendi, Ana. Última pergunta, porque o nosso cafezinho já está esfriando. Quando que uma empresa ela decide em seguir num plano de sucessão e talvez trazer alguém de mercado? Talvez quais são os sinais que ela precisa observar ou quais são as condições que isso acontece? Por que eu te faço essa pergunta? Porque o plano de sucessão é uma estratégia empresarial muito usada, mas a impressão que eu tenho é que ela tem muito pouco resultado prático. E aí, uma situação que é recorrente nas empresas pensa-se que o plano de sucessão construído ele vai ser usado, e quando chega a hora de realmente acontecer a sucessão, traz alguém de mercado, né? Uhum. Aí você cria uma situação organizacional muito ruim, desarmônica, né? O clima ele acaba ficando muito ruim. Então, quando que uma empresa ela deve tomar a decisão de seguir o plano de sucessão ou não? Olha, Edu, eu vou te dar uma resposta arriscada, assim, com base no que eu vi de experiência nas empresas em que eu trabalhei com esse tema. Eu acho que o plano de sucessão bem feito, ele sempre funciona. A questão é o tempo que a gente consegue dedicar para fazer bem feito. O que significa isso? Eu vou fazer as minhas avaliações com um critério bem definido e conhecido por todos na empresa, eu vou ter as minhas discussões de talento da forma mais neutra e olhando para a minha estratégia futura possível, eu vou dar esses feedbacks transparentes para as pessoas e eu vou investir tempo e dinheiro em desenvolvê-las para isso,
né? O que eu vejo acontecendo? Quando chega na hora da sucessão, a pessoa não está pronta, por quê? Ou porque eu não olhei o perfil frente à minha estratégia futura, né? Eu olhei frente à minha estratégia atual, que é o problema que a gente mencionou do desempenho versus o potencial, né? Então eu não consigo aceitar que uma pessoa que é excelente na sua posição hoje não vai ser tão excelente assim num outro tipo de posição, né? A gente tem o tradicional problema dos técnicos, né? Dos excelentes técnicos que viram péssimos gestores, ou porque eu não desenvolvi as pessoas, eu não dei para as pessoas os desafios que elas precisavam para ir testando e ir expondo essas pessoas para chegar na posição. Então, eu vejo muito mais oportunidade em melhorar o plano de sucessão e levar isso a sério do que propriamente o plano não funcionar. Agora, tem um desafio também que cada empresa precisa achar a sua equação, que é a oxigenação dos talentos, né? Então, alguma oxigenação você precisa ter na sua empresa. Algumas empresas querem mais, né? E aí adotam suas práticas como curva forçada, né? Ou esse próprio mapeamento proativo do que tem no mercado e a partir daí fazer uma comparação com os talentos internos. E algumas empresas, em geral, as empresas que são mais pesadas tecnicamente, as indústrias, tudo, não querem essa oxigenação tão grande e preferem fazer uma maturação dos seus talentos internos. Então, tem aí também uma questão de estratégia de turnover e estratégia de RH que influencia também no quanto eu aproveito meus talentos internos ou não. Muito bom, Ana. Muito obrigado por ter compartilhado comigo a tua experiência sobre o tema. Você quer deixar algum recado para quem está vendo a gente? Olha, só me colocar à disposição, te agradecer pelo convite. Quem tiver interesse de falar mais sobre o assunto, esse é um assunto que me interessa muito, que eu gosto. Então, pode me contatar pelo LinkedIn, Ana Paula Cunha, ou através de você, se for o caso, né? Mas eu fico à disposição e te agradeço muito pela oportunidade da gente estar junto nesse café. Imagina, Ana, eu que te agradeço. Quero agradecer você também que está vendo continuamente os nossos cafezinhos das 10. Esse foi mais um. Curta e compartilhe. E até a próxima. Obrigada.